Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda eu a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Já que a gente está falando de humor e já entrando na parte de dramaturgia em geral, é senso comum. Você mesmo falou agora que não queria fazer graça para não ficar caricato. É tão difícil fazer humor. Por que você acha que a crítica e o público, em especial, embora busque humor, considere o humor gênero menor? Ou você não acha que considere? Não, eu não considero menor. Eu acho até que é muito mais difícil você fazer rir do que fazer chorar. Eu não estou falando de você, Mário, estou falando da crítica... Eu não estou dizendo de mim, eu estou falando no geral. Tá. Eu acho que eu vou chegar lá, o grande problema que eu vejo aí já há muito tempo é que você tem pessoas que fazem, por exemplo, televisão, essa parte cômica, que você depende de um texto cômico, você depende de uma situação que faça rir. E como são esquetes, o esquete é muito curto. Se ela não for bem escrita, você tem uma piadinha de nada, ou às vezes não tem. Então, eu acho que o grande problema de hoje é essa massificação que teve de programas de humor, a falta de um texto melhor. Até porque a televisão massifica isso. Você fazendo um programa por semana, você não tem no programa 10 piadas boas. Você tem 1, 2 boas e o resto você bota para encher linguiça. Não funciona. Hoje você não tem mais um Chico Anísio que tinha aqueles personagens todos com uma voracidade infernal de competência. Nada contra os colegas que são cômicos e tal, mas eu acho que ficam, às vezes, devendo em função do texto, em função da situação da montagem na própria TV. Então, eu acho que é muito difícil fazer rir. Eu acho que mais difícil do que fazer chorar, porque você vai numa novela, você pega um personagem, você cria um personagem, um perfil psicológico, você vai nele e você tem sequência. Esse esquete não tem sequência. É um princípio, meio e fim rápido. Então, se o texto não for bom, você dança. Você está falando negócio de texto aí, está batendo nisso, e aí me corre de fazer uma pergunta. No teatro, sobretudo, o público caiu, é preciso voltar a formar público de teatro, mas na mudança dos tempos, o que mudou mais? Mudaram os textos ou mudou o público? Eu acho que mudou, os dois mudaram. O texto já passou a ser individual, né? Que são os stand-ups, né? Que estão sendo feitos, quer dizer, o humor mudou a partir do stand-up. Que isso o Chico Anísio já fazia quando fazia Vasconcelos? Chaves, hein? Zé Vasconcelos, essa turma era fantástica, porque eles eram engraçados e tinham um bom texto trabalhado para fazer aquele teatro, aquele programa. Agora, desde que o programa fosse repetitivo, já caía no ponto comum. Então, o stand-up virou uma coisa nova. E tem diversos, não é isso? Mas eu acho que não é só a forma de mudar, o texto mudou. E o público, eu acho que tem a sua mudança nessa parte árida que está a vida, de uns tempos para cá, de que as pessoas já estão massificadas com trabalhos
que não estão agradando, por exemplo, então já começam a não aceitar tudo. Eu sou um deles. Dificilmente eu vejo um programa cômico porque a maioria não me agrada. Eu confesso. Eu prefiro ler um livro. Então, eu acho que tem coisas na televisão que são massificantes. Mas tem uma parcela do público que gosta muito e que se identifica com qualquer coisinha para rir, ou qualquer situação, leva fácil. Um público mais exigente, não. Então, eu acho que é uma dicotomia justamente aí. E eu acho que aí começou a divergir, começou a se afastar. Texto de público. Eu escrevo para teatro e eu tento fugir o máximo possível do humor raso, sabe? Com certeza. E às vezes o público é engraçado. O público antes era mais exigente. Hoje, se você levar uma coisa um pouco mais profunda, não sei, enfim. Eu acho, veja bem, você faz isso, então você sabe muito bem como é que isso funciona. Não é só público mudando. Eu acho que para um produto inteligente, você precisa ter um texto muito inteligente. E eu acho que esse faz a diferença, quando você toca na inteligência. Agora, depende para quem você está fazendo esse texto, né? Se você vai fazer esse texto para uma televisão, talvez você tenha uma minoria gostando. Se for fazer para um público menos exigente, pô, vai ser aplaudido. Então, isso é muito relativo, depende muito da situação que esse público está no momento, né? Da carência de cada um. Então, é difícil, não é fácil você fazer um texto para rir, não. Eu sei disso. É Quero falar com você de composição. Você estava falando há pouco tempo atrás de atores que batem o olho no texto e decoram. Você decora com facilidade? Olha, eu não tenho decorado, mas eu comecei a procurar como decorar e eu fui pegando a informação de cada um. E, logicamente, com as técnicas que eu fui aprendendo, tecnicamente com os livros e nas aulas que eu fiz, mas tem uma hora que você se adapta àquilo que é melhor para você. Então, eu peguei um pouquinho de um e de outro. Tem gente que tem memória visual, tem gente que tem memória auditiva, tem gente que tem os dois. Então, eu descobri que eu tenho memória visual. Eu não boto tudo no gravador e fico ouvindo. Eu tenho uma repetição, mas eu primeiro, para alicerçar, eu pego esse texto, eu leio o meu e do outro, leio. Entendo o texto, eu tenho que entender o texto. Decupei o texto, falei, bom, agora eu vou aprender o que é que eu estou falando. Vou decorar, mas eu não saía decorando, eu saía repetindo. Quando eu já tinha o texto na cabeça, sem ainda colocar o personagem nele, eu começava a andar em casa, em qualquer ponto. Ia à banheira, ia à cozinha, pegar um copo. Ou seja, me movimentar e fazer movimentos completamente diferentes do que eu estava pensando para poder não perder o texto. Isso eu aprendi quando eu fiz a Moreninha, que eu trabalhei com feras do meu lado, Tornag, Breno Bonin, Bolan. Nossa, tanta gente. Tanta gente boa. E que, na hora que o Erval eu era o centro da cena, ele me fez ir no armário, tirar uma camisa, pegar uma outra, arrumar e fazer na cômoda. Eu perdi o texto. Eu tinha estudado o texto errado. Eu sabia o texto, mas não sabia me movimentar com ele. Aprendi aí. Quando eu cheguei em casa, quer dizer, eu consegui fazer a cena, mas, pô, suei. Fui fazendo por partes. Eu já queria desistir ali, mas depois, não. Acertei. Então, eu comecei a pegar como linha de trabalho, botar o texto na cabeça, me movimentar falando o texto. Quando eu adquiria isso, eu falei, agora eu vou entender por que eu estou falando isso, não sei o que e tal. Isso aí leva um tempo. Aprendi que você não faz isso de um dia para o outro. Eu recebi o texto, eu estudava um dia, estudava no dia seguinte mais um pouco, outro dia mais um pouco. O último dia, na véspera, eu amarrava o texto. Porque acaba sendo uma memória a curto prazo. Tá? Você não decora isso como um teatro que você alicerça
incute, reserva ele e depois vai para o teatro. Você passa a semana inteira sem fazer. Você chega lá, você dá uma dica, você entra com o texto todinho, né? Na televisão, não. Você pega isso tudo, faz para jogar fora. Então, é um pouco complexo isso. Eu começava, quando estava com o texto na cabeça, no dia anterior, eu pegava uma folha de papel, uma caneta e lembrava do que o cara falou, que eu já lembrava do outro. Escrevi o meu. Lembrava do outro, escrevi o meu. Largava o papel, eu passava ele na minha cabeça feito um filme. Ia dormir. Que depois que você também dorme, você também retém. Você decora e vai dormir. Isso é uma forma também. No dia seguinte, aí é que entra outra técnica. Muita gente chega e bate o olho de cena por cena para ir fazendo. Tem uma cena alinhavada, mas ele bate o olho naquela cena e faz. Tarcísio fazia isso. Mole. Eu falei, isso eu não consigo fazer. Mas eu fazia o quê? Eu levava o meu texto, vai começar uma cena, eu lia aquela cena, relembrava ela, ficava só com ela na cabeça. Fazia a cena, página virada, jogava fora. Então você fica o dia inteiro exercitando aquele texto de televisão, às vezes você tem 20, 30, 40 cenas, onde você está trabalhando uma por uma e buscando no teu arquivo onde é que ele está. É coisa de louco, né? Mas é assim que processa. E tem gente não, que fica fazendo o que eu fazia, andando para lá e para cá, com fone, ouvindo a cena. Olha que isso para mim não fazia a menor diferença. Para mim, cada um tem um processo, né? Eu tinha que ver e falar. Até porque falar é importantíssimo. Às vezes você decora tudo baixinho. Quando você vai fazer a cena, você fala alto, você se assusta, você perde a palavra. Olha. Entendeu? Então, são processos que você vai aprendendo e vai trazendo para você aquilo que te favorece. Né? Porque não é fácil, não. Você decorar... Quantos livros eu devo ter decorado nesses anos todos de trabalho? É coisa para burro. Um capítulo, agora, cada um tem uma capítulo é uma peça de teatro, né? É um capítulo, na maioria das vezes é uma peça. Às vezes então, até maior. E diz uma coisa para mim. Você faz uma novela, você fica 8 meses em cartaz, no ar. Você faz uma peça de teatro, você fica lá 3, 4, 5 meses, no mínimo, em cartaz. Você está fazendo um filme, eu não sei se a dublagem é assim, a gente já vai chegar lá. Você está fazendo um filme, você também convive com o personagem, você convive com o personagem enquanto o trabalho existe. A minha pergunta é, você convive com ele fora do trabalho também, no teu dia a dia? Que eu quero perguntar, o processo de construção ele é contínuo? Enquanto você está trabalhando, mesmo fora do trabalho, você traz elementos, você pensa no personagem? Como é que é isso? Bom, quando eu estou com um personagem para ser feito, lógico que você já buscou isso antes, que como ele vai ser? Você tem um perfil do autor, né? Você vai trabalhando isso tudo. Mas tem aquele personagem que você acaba tendo que se inspirar em alguém. Existe, às vezes, um modelo daquilo que você vai fazer. E essas pesquisas são muito interessantes. Você vai fazer um roceiro, uma pessoa da zona rural. É importantíssimo você saber como é que ele vive, como é que ele se relaciona, como ele fala. Né? Então, essas pesquisas, esses perfis, né, de personagem, te ajudam muito. E você tem que pesquisar, você tem que... E às vezes acontece isso, você está pensando naquele personagem, está assim, precisando falar isso, de repente você vê uma pessoa na rua. Você acaba pegando aquela imagem, pegando aquela maneira de andar, aquela maneira de falar. Né? Dependendo do personagem que você tem que fazer, às vezes você tem que fazer coisas desse tipo.